O que você sacrificaria para salvar a vida da sua filha? Ricardo Santos estava prestes a descobrir. Quando os médicos deram a notícia devastadora de que sua filha de 16 anos precisava de uma cirurgia experimental do coração de R$ 2 milhões, ele olhou para sua esposa e disse palavras que mudariam tudo. Não podemos perdê-la. Esta é sua jornada impossível. As luzes fluorescentes do Hospital das Clínicas projetavam sombras cruéis sobre o rosto marcado pelo tempo de Ricardo Santos, enquanto apertava a mão trêmula de sua esposa Helena. O cheiro antisséptico que havia se tornado sua realidade diária parecia queimar mais profundo em seus pulmões a cada momento que passava. Sofia, sua filha vibrante de 16 anos, jazia inconsciente na cama do hospital, sua tez normalmente radiante e pálida contra os lençóis brancos e severos. O bip constante dos monitores criava um ritmo que havia se tornado a trilha sonora de seu pesadelo. Como notas dispersas de uma sinfonia quebrada, cada som médico ecoava na alma de Ricardo com a dissonância do incerto. Os aparelhos cantavam uma melodia mecânica que contrastava cruelmente com a música natural que sempre havia emanado de Sofia. Aquela risada que tilintava como sinos de prata, aquela voz que transformava as conversas mais simples em pequenas serenatas de alegria, como se cada palavra fosse um acorde em uma canção que só ela conhecia completamente. Nos corredores paulistanos do hospital, onde o burburinho da metrópole se misturava a sussurros de esperança e desespero, Sofia havia sempre sido uma nota de luz, cantarolando enquanto estudava, transformando tarefas domésticas em pequenos concertos íntimos que enchiam seu modesto apartamento na Vila Madalena com uma quentura que dinheiro algum poderia comprar. A doutora Patrícia Oliveira entrou no quarto carregando o peso de notícias difíceis gravado em cada linha de seu rosto. Seus 23 anos em cardiologia a haviam preparado para muitas conversas, mas entregar diagnósticos devastadores a famílias nunca se tornava mais fácil. Puxou uma cadeira, posicionando-se na altura dos olhos de Ricardo e Helena, um gesto que imediatamente sinalizava a gravidade do que viria. Senhor e senhora Santos, começou sua voz gentil, mas inabalável. A condição da Sofia é mais complexa do que inicialmente acreditávamos. Os exames confirmam que ela tem uma cardiomiopatia genética rara, chamada cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito. Está afetando o sistema elétrico do coração dela, de maneiras que tornam os tratamentos tradicionais ineficazes. A respiração de Helena foi aguda e audível, como um violino desafinado no meio de uma ópera. Ricardo sentiu seu mundo inclinar em seu eixo, mas seu aperto na mão de sua esposa se apertou, tornando-se sua âncora nesta tempestade de terminologia médica e incerteza. Sofia se mexeu ligeiramente em seu sono, e ambos os pais se inclinaram instintivamente para frente, como se sua proximidade pudesse de alguma forma transferir sua força para sua filha. O silêncio que se seguiu se encheu de harmonias não cantadas. Todas as canções que Sofia não havia terminado de escrever, todas as melodias que ainda viviam em seu coração doente, esperando para serem liberadas ao mundo. Ricardo lembrou como ela costumava cantarolar enquanto lavava a louça, transformando tarefas domésticas em pequenos concertos íntimos que enchiam seu modesto apartamento com uma quentura que dinheiro algum poderia comprar. Há uma opção de tratamento, continuou a Dr. Wood. Oliveira, observando a centelha de esperança que se acendia em seus olhos. É um procedimento experimental que combina terapia gênica com implante de dispositivo cardíaco especializado. A taxa de sucesso é promissora, cerca de 75% para pacientes da idade e severidade de condição da Sofia.
A esperança que havia piscado momentos antes começou a desvanecer enquanto Ricardo sentia o inevitável mas chegando. Seus anos trabalhando como mecânico na oficina Irmão Silva lhe haviam ensinado que boas notícias raramente vinham sem uma etiqueta de preço anexada. No entanto, a doutora Oliveira fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Este procedimento não é coberto pelo convênio porque ainda é experimental. O custo total, incluindo a cirurgia, equipamentos especializados, cuidados pós-operatórios e medicamentos, seria aproximadamente R$ 2 milhões. O número pairou no ar como um peso físico, uma nota discordante que destruía qualquer harmonia que pudesse ter restado em seus corações. R$ 2 milhões. O salário anual de Ricardo era de 42 mil. Helena, trabalhando como enfermeira registrada na clínica local do bairro, trazia para casa outros 50 mil. Mesmo combinando suas rendas e trabalhando cada hora extra disponível, aquela quantia representava mais de 20 anos de seus ganhos totais antes dos impostos, antes das despesas de vida, antes das necessidades básicas de sobrevivência. Helena começou a chorar. Não as lágrimas gentis de tristeza, mas os soluços profundos que sacodem o corpo de uma mãe enfrentando o impensável. O som pareceu penetrar através da inconsciência de Sofia e ela abriu os olhos lentamente, focalizando em seus pais com a consciência confusa de alguém emergindo do sono medicamentoso. Mãe! Pai! O que está acontecendo? A voz de Sofia estava fraca, mas carregava a qualidade musical que sempre havia sido sua assinatura. Mesmo na doença, havia algo lírico na maneira como ela falava, como se melodia vivesse em sua própria respiração, como se cada palavra fosse uma nota em uma canção que só ela conhecia completamente. Ricardo se moveu para sua cabeceira, alisando seu cabelo escuro para longe de sua testa, com a gentileza que lhe havia mostrado desde que nasceu. Nada com o que você precise se preocupar, meu amor. Os médicos estão apenas descobrindo a melhor maneira de fazer você se sentir melhor. Mas Sofia havia herdado a intuição de seu pai e a inteligência emocional de sua mãe. Ela podia ler a tensão no quarto, a maneira como sua mãe não conseguia bem encontrar seus olhos, a postura do maxilar de seu pai, que indicava que ele estava processando algo avassalador. A doutora Oliveira se levantou, entendendo que a família precisava de tempo para absorver esta informação. Vou dar a vocês um pouco de espaço para discutir isto. Quero que saibam que temos assistentes sociais que se especializam em ajudar famílias a navegar desafios financeiros para cuidados médicos. Há programas, fundações e recursos que podemos explorar juntos. Depois que a médica saiu, o pequeno quarto do hospital caiu em um silêncio pesado, com medos não expressos e matemática impossível. Ricardo olhou pela janela para o horizonte paulistano, sua mente correndo através de cada ativo que possuíam, cada fonte potencial de fundos. Seu modesto apartamento de 3 quartos na Vila Madalena valia talvez R$ 300 mil depois da hipoteca. Seu fundo de aposentadoria tinha cerca de 25 mil. O de Helena era ligeiramente melhor com 30 mil. Sua conta poupança, construída laboriosamente durante 16 anos de casamento, continha R$ 15 mil. No silêncio, Ricardo podia quase ouvir o eco de todas as canções que Sofia havia cantado ao longo dos anos. Canções de ninar quando era pequena, canções natalinas que enchiam sua casa de alegria, as melodias pop que cantarolava enquanto estudava. Cada uma dessas canções agora parecia uma oração, uma súplica ao universo para que lhes desse uma maneira de manter aquela voz musical viva. Vamos resolver isso, disse Ricardo finalmente, voltando-se para enfrentar sua família. As palavras saíram com mais convicção do que ele sentia, mas havia aprendido que, às vezes, ser pai significava projetar força mesmo quando você se sentia desmoronando.
Sofia alcançou sua mão. Seu aperto surpreendentemente forte, apesar de sua condição. Pai, quanto custa? A franqueza de sua pergunta o pegou desprevenido. Sofia sempre havia sido madura para sua idade, talvez madura demais, e merecia honestidade mesmo em circunstâncias como essas. Muito, meu amor, mais do que temos agora. Mas isso não significa que não podemos encontrar uma maneira. Não podemos perdê-la, Ricardo. A voz de Helena mal passou de um sussurro, mas as palavras carregavam o peso de cada medo, cada esperança desesperada, cada grama de amor maternal que possuía. Não me importa o que tenhamos que fazer, não podemos perdê-la. Essas palavras, não podemos perdê-la, pareceram cristalizar algo na mente de Ricardo. Não eram apenas uma expressão de amor, eram uma declaração de guerra contra as circunstâncias, contra um sistema que colocava etiquetas de preço em vidas humanas, contra o próprio conceito de impossibilidade quando se tratava de salvar sua filha. Sofia apertou a mão de seu pai mais forte. Vou ficar bem, pai. Posso sentir isso. Sua fé, tão simples e completa, quase quebrou sua compostura. Mas também fortaleceu sua resolução. Se sua filha podia enfrentar isso com tal coragem, então ele podia enfrentar a tarefa aparentemente impossível de encontrar 2 milhões de reais. Em seu coração, Ricardo podia escutar uma melodia se formando. Não era a música desesperada do medo, mas algo mais forte, mais determinado. Era a canção de um pai que se recusava a aceitar a derrota, a sinfonia de uma família que converteria seu amor em ação, não importando o custo. Conforme a tarde se instalava sobre São Paulo, pintando o quarto do hospital em tons de âmbar e sombra, a família Santos começou a primeira noite do que se tornaria o período mais desafiador de suas vidas. Do lado de fora, a cidade continuava seu ritmo implacável, inconsciente de que no quarto 314, um mecânico e uma enfermeira estavam planejando mover montanhas por sua filha. Os monitores continuaram seu bip constante, marcando tempo em um ritmo que havia se tornado tanto reconfortante quanto ominoso. Cada bip representava outro momento em que Sofia ainda estava com eles, mas também outro momento mais perto do prazo, que ainda não sabiam que estavam correndo contra. Ricardo tirou seu celular e começou a fazer uma lista, não do que não podiam fazer, mas do que podiam, cada ativo, cada conexão, cada possibilidade, não importando quão remota. Helena moveu sua cadeira mais perto da cama de Sofia e começou a cantar suavemente, uma velha canção de ninar que havia consolado sua filha através de medos da infância e dores de crescimento. Agora precisaria consolá-los através de algo muito mais aterrorizante. Conforme o primeiro capítulo de sua jornada impossível começava, a família Santos descobriu que amor não calcula probabilidades, esperança não respeita orçamentos e, às vezes, as pessoas mais comuns são capazes dos sacrifícios mais extraordinários. A música de sua determinação havia começado a soar e seria uma sinfonia que mudaria não apenas suas vidas, mas as vidas de todos que a ouvissem. O amanhecer se ergueu sobre São Paulo com a indiferença cruel de um mundo que continuava girando apesar das tragédias privadas. Ricardo Santos não havia dormido. Havia passado a noite na sala de espera familiar do hospital, cercado por outras famílias, enfrentando suas próprias circunstâncias impossíveis, seu laptop aberto em sites imobiliários, empresas de empréstimos médicos e plataformas de financiamento coletivo. A matemática do desespero havia consumido sua noite, calculando, recalculando, procurando equações que de alguma forma igualariam 2 milhões de reais. Nos espaços de silêncio entre suas buscas desesperadas, Ricardo podia ouvir ecos fantasmagóricos da risada de Sofia ecoando pelos corredores do hospital. Uma melodia de alegria que agora parecia tão frágil quanto notas de cristal.
ameaçando quebrar para sempre se ele não encontrasse uma maneira de salvar sua filha. Helena havia permanecido ao lado de Sofia, dormindo inquietamente na desconfortável cadeira do hospital. A própria Sofia havia dormido pacificamente, ajudada por medicamentos que regulavam seu batimento cardíaco irregular, mas que não podiam tocar o ritmo irregular dos medos de seus pais. Amanhã trouxe a doutora Oliveira com informações atualizadas e um cronograma que fez o peito de Ricardo se apertar com urgência renovada. A condição de Sofia estava se deteriorando mais rapidamente do que inicialmente projetado. O que eles esperavam que fossem semanas para organizar financiamento havia desabado em dias. "Preciso ser direta com vocês", disse a doutora Oliveira. Seu comportamento profissional incapaz de mascarar completamente sua preocupação pessoal por esta família de quem havia chegado a se importar. A função cardíaca da Sofia declinou 12% durante a noite. "Precisamos prosseguir com o procedimento dentro das próximas 72 horas, ou corremos o risco de entrar em território onde mesmo esta cirurgia experimental pode não ser efetiva." 72 horas. 3 dias para realizar o que parecia impossível, mesmo com tempo ilimitado. Ricardo sentiu a mão de Helena encontrar a sua, seus dedos entrelaçando com o aperto desesperado de pessoas se agarrando uma à outra em uma tempestade. Sofia, mais alerta esta manhã, apesar de sua condição em declínio, olhou entre seus pais com olhos que tinham compreensão demais para alguém tão jovem. Em seu coração lutador, Sofia podia sentir como cada batida irregular era como uma nota fora de tempo em uma canção que uma vez havia soado perfeitamente. Mas mesmo nessa dissonância, havia algo belo, a música imperfeita de um coração que se recusava a parar de lutar, que se agarrava a cada momento de vida como se fosse a nota mais preciosa jamais cantada. Depois que a doutora Oliveira saiu, Ricardo se desculpou para fazer ligações telefônicas. A sala de consulta familiar do hospital se tornou seu quartel-general, onde passaria as próximas várias horas sistematicamente desmontando a vida que haviam construído para construir uma linha de vida para sua filha. Sua primeira ligação foi para Carla Rodrigues, sua corretora imobiliária e amiga da família. "Carla, preciso vender o apartamento. Hoje, se possível." A pausa do outro lado foi pesada com confusão e preocupação. "Ricardo, o que está acontecendo? Está tudo bem? Sofia precisa de cirurgia. Cirurgia cara. Preciso de cada real que conseguir arranjar o mais rápido possível." A voz de Carla imediatamente mudou para a eficiência profissional envolta em cuidado pessoal. "Estarei aí em 1 hora com papelada. Podemos listá-lo como venda só à vista, precificar para movimento rápido. Você pode ter que aceitar menos do que o valor de mercado, mas podemos conseguir movimento dentro de 48 horas. Sua segunda ligação foi para seu irmão Miguel no Rio. Uma conversa que exigia engolir orgulho que vinha se construindo por décadas. Miguel havia feito escolhas diferentes, trabalhado em tecnologia, acumulado riqueza que Ricardo nunca havia invejado até este momento. "Miguel, preciso de ajuda. Não pediria se houvesse qualquer outra maneira." Ao meio-dia, Ricardo havia feito 17 ligações telefônicas e enviado incontáveis e-mails. Havia contatado empresas de empréstimos médicos apenas para descobrir que seu score de crédito e nível de renda os qualificavam para, no máximo, R$100 mil a taxas de juros que os paralisariam financeiramente por décadas. Havia pesquisado cartões de crédito médicos, empréstimos pessoais e até opções de empréstimos predatórios que reviram seu estômago, mas que estava preparado para perseguir se necessário. Helena, enquanto isso, havia começado sua própria campanha. Havia se aproximado da comunidade de enfermagem, uma rede de cuidadores que entendia melhor do que a maioria que emergências médicas não respeitavam planejamento financeiro.
A resposta foi imediata e tocante. Pequenas doações, ofertas para organizar arrecadações de fundos, conexões com famílias que haviam enfrentado desafios similares. Sofia observou a atividade frenética de seus pais com a clareza peculiar que às vezes vem com doença séria. Podia ver o impacto que seus esforços estavam causando. A maneira como os ombros de seu pai haviam desenvolvido uma tensão permanente, a maneira como as mãos de sua mãe tremiam ligeiramente quando pensava que ninguém estava olhando. Nos momentos de quietude entre as crises, Sofia podia ouvir algo mudando na música de sua família. As notas desesperadas do medo se transformando lentamente em algo mais determinado, mais forte. Era como se sua doença tivesse revelado uma harmonia mais profunda que sempre havia estado lá, esperando para ser descoberta nos momentos mais sombrios. "Mãe", disse Sofia durante um dos breves momentos de descanso de Helena, "quero que você saiba que aconteça o que acontecer. Não tenho medo." A compostura de Helena, cuidadosamente mantida através do caos da manhã, finalmente rachou. Ela enterrou seu rosto no ombro de Sofia, suas lágrimas fluindo com a força do medo acumulado e exaustão. "Você não pode falar assim", sussurrou Helena ferozmente. "Vamos consertar isso. Seu pai e eu vamos encontrar uma maneira." Sofia acariciou o cabelo de sua mãe com paciência gentil. "Eu sei que vão, mas também quero que saibam que entendo o quanto estão abrindo mão por mim. A casa, a aposentadoria do pai, tudo pelo que trabalharam." A tarde trouxe pequenas vitórias e reveses esmagadores em medida igual. Uma estação de notícias local, contatada por uma das colegas de enfermagem de Helena, concordou em veicular uma história sobre a situação de Sofia. Uma fundação médica ofereceu contribuir com R$ 50.000 se a família conseguisse arrecadar fundos equivalentes. O sindicato de Ricardo na oficina começou uma coleta de emergência que arrecadou R$ 8.000 ao final do dia de trabalho. Mas o maior avanço veio de uma fonte inesperada, a SRA. Esperança Oliveira, uma paciente idosa da clínica de Helena, cuja diabetes Helena havia ajudado a gerenciar por 3 anos, apareceu no hospital com seu neto, um advogado bem-sucedido. "Helena, querida", disse a SRA. "Oliveira, o Tomás aqui me diz que há maneiras legais de conseguir que contas médicas sejam reduzidas, programas para famílias como a sua." Tomás Oliveira, apesar de ser 15 anos mais novo que Ricardo, se portava com a confiança de alguém acostumado a resolver problemas complexos. Há algo chamado Lei da Filantropia Hospitalar que exige que certos hospitais forneçam cuidado caritativo. As clínicas receberam financiamento federal, então são obrigadas a ajudar famílias que se qualificam. Não cobrirá tudo, mas poderia reduzir significativamente o custo. Ao anoitecer, a família Santos havia montado um quadro financeiro que, embora ainda desencorajador, não parecia mais completamente impossível. A venda do apartamento lhes renderia aproximadamente R$ 200.000 depois de quitar a hipoteca. Seus fundos de aposentadoria combinados forneceram outros 55.000. A Fundação Médica e doações comunitárias haviam alcançado R$ 60.000. A pesquisa de Tomás Oliveira sugeria que eles poderiam se qualificar para cuidado caritativo do hospital, cobrindo até 40% do custo do procedimento. Os números ainda os deixavam aquém, mas a lacuna havia se estreitado de impossível para meramente avassaladora. Conforme a noite se instalava sobre o hospital mais uma vez, Ricardo se sentou ao lado da cama de Sofia, enquanto Helena finalmente foi para casa tomar banho e fazer as malas para uma estadia hospitalar prolongada. Sofia estava acordada, seus olhos brilhantes apesar das lutas de seu corpo. "Pai, posso te perguntar uma coisa?" "Qualquer coisa, meu amor. Você está com medo?" A pergunta, tão direta e honesta, merecia uma resposta igualmente honesta.
Apavorado, admitiu Ricardo. Mas não de perder nosso apartamento ou nossas economias, apenas de perder você. Sofia sorriu, e por um momento sua doença pareceu recuar, permitindo que sua radiância natural brilhasse. Você não vai me perder, pai. Mesmo se alguma coisa acontecer ao meu coração, você nunca perderá a parte de mim que importa mais. Suas palavras, destinadas a consolar, ao invés disso, intensificaram a determinação de Ricardo. Isso não era apenas sobre procedimentos médicos e cálculos financeiros. Era sobre preservar não apenas a vida de Sofia, mas o futuro que ela merecia. Universidade, carreira, amor, filhos próprios, todos os milagres ordinários que fazem uma vida completa. O segundo dia de sua jornada impossível estava terminando, mas Ricardo sabia que haviam cruzado um limiar crucial. Haviam passado da paralisia do choque para a mobilização da ação. Amanhã traria novos desafios, mas esta noite, pela primeira vez desde que a doutora Oliveira havia entregado seu diagnóstico devastador, Ricardo Santos se permitiu acreditar que "não podemos perdê-la" poderia ser mais do que esperança desesperada, poderia ser profecia. Do lado de fora da janela de Sofia, as luzes de São Paulo cintilavam como estrelas terrestres, cada uma representando os sonhos, lutas e triunfos de outra pessoa. Em algum lugar naquela vasta constelação de experiência humana, os recursos existiam para salvar sua filha. Seu trabalho era simplesmente encontrá-los, reivindicá-los e recusar-se a aceitar qualquer resultado que não fosse a recuperação completa de Sofia. Os monitores continuaram seu ritmo constante, mas agora Ricardo ouvia algo diferente em seu som. Não apenas a marcação do tempo, mas a batida da determinação. O ritmo de uma família que não se renderia, a cadência do amor provando ser mais forte que as circunstâncias. Em seu coração, uma nova canção havia começado, não a melodia desesperada do medo, mas a sinfonia poderosa da esperança respaldada pela ação, do amor transformado em determinação inabalável. A terceira manhã trouxe notícias que teriam devastado a família Santos apenas dias antes, mas agora serviram como combustível de foguete para sua determinação. A função cardíaca de Sofia havia declinado outros 8% durante a noite, e a doutora Oliveira não estava mais falando em termos de dias, mas de horas. A cirurgia precisava acontecer dentro das próximas 18 horas, ou a janela de oportunidade se fecharia permanentemente. Ricardo estava no corredor do hospital, seu telefone colado ao ouvido, falando com empresas hipotecárias, advogados imobiliários e qualquer um que pudesse acelerar a venda de sua casa. Helena havia chamado todos os favores que havia acumulado em 15 anos de enfermagem, se aproximando de empresas de suprimentos médicos para doações de equipamentos, empresas farmacêuticas para assistência com medicamentos e cirurgiões especialistas dispostos a reduzir seus honorários por circunstâncias extraordinárias. Mas foi Sofia quem forneceria o avanço de que desesperadamente precisavam. Apesar de sua condição se enfraquecendo, Sofia havia estado observando silenciosamente a luta de seus pais. Observou enfermeiras que reconhecia das histórias de sua mãe pararem com pequenas doações e abraços enormes. Viu trabalhadores de manutenção, seguranças e funcionários da lanchonete, pessoas que mal conheciam a família Santos, contribuindo com o que pudessem para o fundo crescente para sua cirurgia. No silêncio de seu quarto de hospital, cercada pelo coro mecânico das máquinas que a mantinham estável, Sofia começou a escutar algo novo, não apenas seu próprio coração lutando, mas os corações de todos que haviam vindo ajudá-la, batendo em uma sinfonia de compaixão que era mais linda do que qualquer música que já havia escutado. "Mãe", disse Sofia durante um dos breves momentos de Helena à sua cabeceira.
Quero fazer um vídeo. Helena parecia confusa. Meu amor, você precisa descansar. Preserve sua força. Não, mãe, me escute. Apesar de sua fraqueza física, a voz de Sofia carregava uma força que comandava a atenção. Tenho observado todo mundo tentando me salvar, mas não tenho estado ajudando a me salvar. Quero fazer um vídeo explicando o que está acontecendo, pedindo ajuda. Papai me ensinou que se você quer que algo seja feito direito, tem que estar disposta a fazer você mesma. A ideia era simultaneamente brilhante e de partir o coração. Sofia, a US-16, estava se voluntariando para se tornar o rosto de sua própria crise médica, para compartilhar sua história com estranhos, na esperança de gerar o milagre financeiro que precisavam. Helena inicialmente resistiu, instintos protetivos inflamando ao pensamento de expor sua filha vulnerável ao escrutínio público. Mas a determinação de Sofia era absoluta e o tempo estava acabando. Dentro de 2 horas, Helena havia emprestado uma câmera decente do Departamento de Relações Comunitárias do hospital. E Sofia estava apoiada em sua cama hospitalar, se preparando para fazer o discurso mais importante de sua vida. Oi, meu nome é Sofia Santos e eu tenho 16 anos, começou sua voz gentil, mas clara. 3 dias atrás, eu era uma adolescente normal, preocupada com provas de álgebra, e se meu crush me chamaria para a formatura. Hoje estou no Hospital das Clínicas, com uma condição rara do coração, que requer cirurgia de emergência, custando R$ 2 milhões. O que aconteceu depois seria descrito mais tarde por especialistas em mídia social como a tempestade perfeita de emoção autêntica, narrativa convincente e ativação comunitária. Sofia falou por pouco menos de 4 minutos, mas naquele tempo conseguiu capturar algo que arrecadadores de fundos profissionais passam anos tentando alcançar. Enquanto falava, sua voz carregava as mesmas qualidades musicais que sempre a haviam caracterizado. Mas agora havia algo mais. Uma ressonância de verdade que transformava cada palavra em uma nota, em uma sinfonia de esperança. Mesmo em sua fraqueza, havia uma melodia subjacente em seu discurso que tocava algo profundo em todos que a ouviam. Ela não apenas pediu dinheiro, compartilhou seus sonhos. Falou sobre querer se tornar enfermeira pediátrica como sua mãe, inspirada por ver Helena confortar crianças assustadas na clínica. Mencionou seus planos de frequentar a USP, seu objetivo de ser voluntária em missões médicas, sua esperança de um dia ajudar famílias, enfrentando exatamente a situação que sua própria família estava experimentando. Mais poderosamente, falou sobre o sacrifício de seus pais. Com lágrimas em seus olhos, mas força em sua voz, descreveu ver seu pai trabalhar turnos duplos por meses para pagar seus tratamentos médicos iniciais, vendo sua mãe segurar os filhos de outras pessoas quando sua própria filha estava doente demais para ser segurada. Falou sobre a casa que estavam vendendo, os fundos de aposentadoria que estavam esvaziando, os sonhos que estavam adiando indefinidamente. Não estou pedindo para vocês me salvarem, concluiu Sofia. Estou pedindo para vocês ajudarem meus pais a me salvarem. Eles já deram tudo o que têm, já provaram que amor é mais forte que dinheiro. Só preciso que vocês ajudem o amor a vencer desta vez. Helena postou o vídeo no Facebook às 14h17. Às 15h havia sido compartilhado 47 vezes. Às 17h havia chegado às estações de notícias locais. Às 20h havia sido pego por veículos de mídia nacionais. À meia-noite, teria mais de 2 milhões de visualizações e geraria doações de todo o Brasil e vários países estrangeiros. Mas o impacto do vídeo se estendeu muito além das métricas de mídia social. Ativou algo mais profundo nas pessoas. O reconhecimento universal do amor paternal, o desejo instintivo de proteger crianças e o espírito comunitário que emerge quando pessoas comuns enfrentam desafios extraordinários.
São Paulo respondeu primeiro e mais poderosamente. A oficina Irmão Silva, onde Ricardo havia trabalhado por 12 anos, organizou um massivo lava-jato e oficina beneficente, com todos os lucros indo para o Fundo Médico de Sofia. A equipe de enfermagem da clínica de Helena coordenou uma campanha de doação de profissionais médicos em toda a cidade. Restaurantes locais começaram a exibir a foto de Sofia com potes de coleta. Mas a resposta mais significativa veio de uma fonte inesperada. A doutora Amanda Garcia, uma cirurgiã cardiovascular no Hospital Sírio-Libanês, viu o vídeo de Sofia e reconheceu não apenas a condição médica, mas o procedimento experimental que Sofia precisava. A doutora Garcia havia sido parte da equipe que desenvolveu o protocolo de terapia gênica e se aproximou da doutora Oliveira com uma proposta que mudaria tudo. Tenho acompanhado o caso da Sofia desde que seu vídeo se tornou viral, explicou a doutora Garcia em uma conferência telefônica que incluiu ambos os pais, a doutora Oliveira e administradores do hospital. O que Sofia precisa não é apenas a cirurgia. Ela precisa ser parte de nosso estudo de pesquisa em andamento. Se ela se qualificar como participante de pesquisa, todo o procedimento poderia ser coberto sob nossa bolsa de pesquisa do CNPq. As palavras atingiram a família Santos como um raio. Participante de pesquisa, financiamento de bolsa, despesas cobertas. Está dizendo que a cirurgia seria gratuita? Perguntou Ricardo, com medo de acreditar no que estava ouvindo. Estou dizendo que se Sofia atender nossos critérios de pesquisa, que seus exames preliminares sugerem que sim, então sim. A cirurgia, medicamentos, cuidados de acompanhamento, tudo estaria coberto por financiamento de pesquisa federal. Vocês, essencialmente, estariam nos ajudando a coletar dados que poderiam salvar outras crianças como Sofia. Sofia, ouvindo de sua cama hospitalar, sorriu com alegria genuína pela primeira vez em dias. Não apenas pelo alívio financeiro, mas pela possibilidade de que sua experiência pudesse ajudar outras famílias a evitar o pesadelo que seus pais haviam suportado. A papelada para a participação de pesquisa de Sofia foi completada dentro de 4 horas, um processo que normalmente levava semanas, mas foi acelerado devido à sua condição deteriorante e à atenção viral que sua história havia recebido. A doutora Garcia e sua equipe começaram preparações imediatas para a cirurgia na manhã seguinte. Conforme a notícia se espalhou de que a cirurgia de Sofia estaria coberta, as doações que estavam despejando de todo o país assumiram um propósito diferente. Em vez de financiar seus cuidados médicos específicos, o dinheiro se tornou a fundação para o Fundo de Emergência Médica Sofia Santos, projetado para ajudar outras famílias enfrentando escolhas impossíveis similares. Naquela tarde, conforme Sofia se preparava para a cirurgia, seu quarto hospitalar se encheu com uma coleção extraordinária de pessoas. Seus pais, é claro, mas também enfermeiras da clínica de Helena, mecânicos da oficina de Ricardo, vizinhos de seu apartamento prestes a ser vendido, e até estranhos que haviam dirigido horas apenas para oferecer seu apoio. A SRA. Oliveira estava lá com seu neto advogado, ambos irradiando orgulho por terem desempenhado um papel em conectar a família com recursos cruciais. A doutora Oliveira passou para verificar Sofia uma última vez antes de transferir seus cuidados para a equipe cirúrgica da doutora Garcia. Até seguranças do hospital e funcionários da lanchonete encontraram razões para passar pelo quarto de Sofia, oferecendo polegares para cima e palavras de encorajamento. Nesta sinfonia de apoio, Sofia podia ouvir algo lindo. Não as notas solitárias de uma menina lutando contra a doença, mas a harmonia completa de uma comunidade que havia decidido que sua vida valia a pena salvar. Cada voz que a encorajava se tornava outra nota em uma canção de esperança que era mais poderosa do que qualquer remédio.
Sabe o que é incrível sobre tudo isso? Disse Sofia a seus pais, conforme as horas de visita da tarde chegavam ao fim. 3 dias atrás, pensei que estava enfrentando a pior coisa que poderia acontecer a uma família. Esta noite, percebo que experimentei a melhor coisa. Vi do que as pessoas são capazes quando decidem se importar umas com as outras. Ricardo olhou ao redor do quarto, para os cartões e flores, para os rostos de pessoas que haviam se tornado família através da crise, para a evidência de apoio comunitário que havia transformado uma situação impossível em um milagre alcançável. Não podemos perdê-la, ele havia dito apenas dias antes, sem saber que o nós se expandiria para incluir centenas de pessoas que nunca haviam conhecido sua filha, mas que reconheciam em sua história sua própria capacidade para compaixão e ação. Conforme a família Santos se preparava para o que seria ou a cura de Sofia ou sua noite final juntos, estavam cercados pela força mais poderosa na experiência humana. A determinação coletiva de pessoas que se recusam a deixar pessoas boas enfrentarem circunstâncias impossíveis sozinhas. Os monitores continuaram seu ritmo, mas agora pareciam estar mantendo tempo, não apenas para o coração de Sofia, mas para o batimento de uma comunidade inteira que havia decidido lutar ao lado deles. No ar daquele quarto de hospital, cheio de amor e esperança, uma nova música havia começado. A sinfonia da humanidade em seu melhor momento, quando o amor individual se torna ação coletiva e transforma o impossível em inevitável. O amanhecer do quarto dia chegou com o brilho antisséptico de uma sala de cirurgia e a eficiência silenciosa de uma equipe médica se preparando para realizar um milagre. Sofia Santos, parecendo menor que seus 16 anos na bata pré-operatória, segurou as mãos de seus pais, enquanto a equipe cirúrgica da doutora Garcia fazia preparações finais para o procedimento experimental que ou salvaria sua vida ou terminaria sua luta desesperada. As últimas 12 horas haviam transformado o Hospital das Clínicas em algo parecendo um festival comunitário, se festivais fossem realizados em instalações médicas e centrados em salvar a vida de uma adolescente. A área de espera fora da unidade de cirurgia cardíaca havia se tornado um local de encontro informal para as dezenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pela história de Sofia. Giuseppe, o chefe de Ricardo da oficina, havia chegado às 5h da manhã com café para todos e uma história sobre como a situação de Sofia havia lhe lembrado da emergência médica de sua própria filha 30 anos antes. As colegas de enfermagem de Helena haviam criado um cronograma de rotação garantindo que alguém da família médica estendida de Sofia estaria presente durante toda a cirurgia. Até a doutora Oliveira, cujo papel oficial nos cuidados de Sofia havia terminado com sua transferência para a equipe cirúrgica. Havia reorganizado sua agenda para estar presente durante o procedimento. Nos momentos antes da cirurgia, o próprio ar parecia vibrar com uma música invisível, a harmonia coletiva de todas as orações, esperanças e bênçãos direcionadas para a sala de cirurgia, onde o destino de Sofia seria decidido. Era como se toda a comunidade tivesse formado um coro invisível, cantando uma canção de cura que transcendia palavras. Mas foi a presença de estranhos que mais profundamente ilustrou como o vídeo de Sofia havia criado conexões que transcendiam fronteiras geográficas e sociais. A família Johansen havia dirigido de Curitiba depois de ver a história de Sofia nas notícias. Sua própria filha havia morrido de uma condição similar 5 anos antes e queriam apoiar a família Santos através de uma provação que entendiam melhor do que ninguém. Maria Santos, uma mãe solteira de Belo Horizonte, havia voado para São Paulo usando dias de férias e dinheiro emprestado porque a coragem de Sofia havia lhe lembrado da batalha de sua própria filha com leucemia,
Conforme Sofia era levada para a sala de cirurgia, manteve a compostura que a havia caracterizado durante toda esta crise, mas seus pais podiam ver o medo que estava trabalhando para conter. Esta era, afinal, ainda uma menina de 16 anos, enfrentando um procedimento que ou repararia seu coração ou o pararia permanentemente. "Amo vocês dois tanto", disse Sofia, sua voz estável, apesar do tremor em suas mãos. "Aconteça o que acontecer lá dentro, preciso que saibam que estes últimos dias me mostraram algo lindo sobre as pessoas. Não deixem isso se perder no que vier depois." Nessas palavras, Ricardo podia ouvir ecos de todas as canções que Sofia havia cantado ao longo dos anos. Não apenas as melodias, mas a sabedoria que havia desenvolvido, a compaixão que havia crescido em seu coração, mesmo enquanto esse mesmo coração lutava para continuar batendo. Ricardo se inclinou e beijou a testa de sua filha, um gesto que havia feito milhares de vezes, mas que agora carregava o peso de possivelmente ser o último. "Você vai ficar bem, meu amor. Quando acordar, estaremos bem aqui e vamos começar a planejar aquela viagem à USP para ver o programa de enfermagem deles." Helena, aproveitando 15 anos de experiência de enfermagem em manter sua compostura durante crises médicas, conseguiu sorrir com confiança genuína. "A doutora Garcia é a melhor cirurgiã do país para este procedimento. Seu trabalho é apenas dormir e deixar ela consertar seu coração. Nosso trabalho é estar aqui quando você acordar, prontas para celebrar." A cirurgia começou às 7h23 e foi projetada para durar entre 6 e 8 horas. A natureza experimental do procedimento significava que a equipe da doutora Garcia estava simultaneamente realizando cirurgia e conduzindo pesquisa que poderia beneficiar centenas de outras crianças com condições similares. Sofia não estava apenas lutando por sua própria vida, estava ajudando a ser pioneira em tratamentos que poderiam salvar outras filhas, outras famílias, de experimentar a escolha impossível que a família Santos havia enfrentado. A área de espera se estabeleceu no ritmo peculiar que famílias aprendem durante procedimentos médicos longos. Períodos de conversa alternando com silêncios confortáveis, refeições compartilhadas que ninguém particularmente queria, mas todos precisavam. E a consciência constante do tempo passando, medido não em minutos, mas em batimentos cardíacos. Por volta do meio-dia, Tomás Oliveira chegou com notícias que ilustraram como a história de Sofia havia ondulado além de preocupações médicas imediatas. O Fundo de Emergência Médica Sofia Santos havia recebido doações totalizando mais de R$500 mil de todo o Brasil. Mais importante, 3 outras famílias atualmente enfrentando crises financeiras médicas similares haviam sido identificadas, e o fundo já estava sendo implantado para ajudá-las. "O vídeo da Sofia não apenas salvou a Sofia", explicou Tomás a Ricardo e Helena. "Criou um recurso permanente para outras famílias. Ela vai se recuperar de sua cirurgia e descobrir que sua coragem preveniu que outros pais tenham que fazer as escolhas que vocês fizeram." Às 14h47, a doutora Garcia emergiu da sala de cirurgia. A exaustão em seu rosto era imediatamente visível, mas também estava algo mais: satisfação, alívio e o que poderia ter sido descrito como triunfo profissional. A área de espera, que havia estado mantendo silêncio respeitoso, caiu em silêncio absoluto, conforme todos se focaram na cirurgiã que segurava o destino de Sofia em suas mãos. "A cirurgia foi bem sucedida", anunciou a doutora Garcia, e as palavras pareceram liberar toda a tensão que havia estado se construindo não apenas por horas, mas por dias. A integração da terapia gênica foi exatamente como esperávamos, e o dispositivo cardíaco está funcionando perfeitamente. O coração de Sofia respondeu melhor ao procedimento do que havíamos projetado, mesmo em nossos cenários mais otimistas. Ricardo sentiu seus joelhos enfraqueceram com alívio. Helena começou a chorar.
Não as lágrimas desesperadas que havia derramado anteriormente na semana, mas lágrimas de pura alegria e gratidão. Ao redor deles, pessoas que haviam se tornado família através da crise se abraçaram, celebrando uma vitória que pertencia a todos eles. Naquele momento de triunfo, o próprio ar pareceu se encher de música. Não a música das máquinas médicas, mas a sinfonia invisível de corações batendo em união, de esperanças realizadas, de amor que havia encontrado uma maneira de vencer o impossível. "Quando podemos vê-la?", perguntou Helena. "Ela está sendo movida para a recuperação cardíaca agora. Deve estar acordada dentro de 1 hora e vocês podem vê-la assim que estiver estável. Tenho que lhes dizer, seus sinais vitais são os mais fortes que vimos em qualquer paciente que passou por este procedimento. Sofia é extraordinária." As próximas várias horas passaram num borrão de boas notícias e reuniões emocionais. Sofia acordou com desconforto mínimo, seu ritmo cardíaco imediatamente mostrando a melhoria que a cirurgia havia sido projetada para alcançar. Suas primeiras palavras foram características. "Funcionou, posso ir para casa logo", seguido imediatamente por "Mãe e pai estão bem?" Sei que isso foi mais difícil para eles do que para mim. À tarde, Sofia estava acordada o suficiente para receber visitantes, e seu quarto hospitalar se tornou uma linha de recepção para as dezenas de pessoas que haviam apoiado sua família através de sua crise. Cada visitante trouxe histórias de como a coragem de Sofia os havia afetado, como seu vídeo os havia inspirado a ajudar suas próprias comunidades, como o amor de sua família havia lhes lembrado do que verdadeiramente importava em suas próprias vidas, a SRA. Oliveira, apesar de sua idade e diabetes, havia insistido em ficar no hospital durante todo o dia. Quando finalmente teve um momento sozinha com Sofia, segurou a mão da adolescente com firmeza gentil. "Minha querida menina", disse em seu português perfeitamente articulado, mas carregado de emoção. "Quando eu era jovem em Minas Gerais, tínhamos um ditado: o coração que ama encontra um jeito de viver. Seu coração ama tanto seus pais, sua comunidade, até estranhos que viram seu vídeo. Esse amor nunca ia deixar você morrer." A doutora Garcia passou tarde naquela noite para verificar o progresso de Sofia e para compartilhar notícias que transformaram a vitória pessoal do dia em algo com um significado mais amplo. Os dados da cirurgia de Sofia haviam fornecido informação revolucionária sobre o protocolo de terapia gênica. Outros hospitais já estavam pedindo permissão para replicar o procedimento para seus próprios pacientes. "Sofia, você nos ajudou a provar que este tratamento pode funcionar", explicou a doutora Garcia. "Dentro de 6 meses, poderemos oferecer este procedimento para outras crianças que estão enfrentando o que você enfrentou. Você não apenas salvou sua própria vida hoje, potencialmente salvou dezenas de outras." Conforme a noite se instalou sobre São Paulo pela 4ª vez, desde o diagnóstico de Sofia, a família Santos se encontrou em circunstâncias que não poderiam ter imaginado uma semana antes. Seu apartamento estava vendido, sua situação financeira era precária e enfrentavam meses de recuperação e reabilitação. Mas Sofia estava viva, seu coração estava forte e haviam descoberto algo profundo sobre a capacidade de pessoas comuns criarem resultados extraordinários quando se recusam a aceitar a derrota. Ricardo se sentou ao lado da cama de Sofia, segurando a mão de sua filha e se maravilhando com o pulso constante e forte que havia sido tão fraco e irregular apenas dias antes. Helena cochilou na cadeira ao seu lado, exausta, mas em paz, pela primeira vez em uma semana. "Pai", disse Sofia suavemente, "tenho pensado em uma coisa." "O que é, meu amor?" "Quando eu melhorar, quando for para a escola de enfermagem como a mãe,
Quero me especializar em ajudar famílias como a nossa, famílias que recebem notícias impossíveis e têm que descobrir como fazer milagres acontecerem. Ricardo sorriu, reconhecendo nas palavras de sua filha a mesma determinação que o havia impulsionado a dizer não podemos perdê-la, e depois se recusar a aceitar qualquer resultado que o provasse errado. Acho isso perfeito, Sofia. Você poderá ajudá-las porque saberá algo que elas ainda não sabem. O que é isso? Que coisas impossíveis acontecem todos os dias. Acontecem quando pais amam seus filhos o suficiente para vender tudo o que possuem. Acontecem quando comunidades decidem cuidar de seus vizinhos. Acontecem quando médicos e enfermeiras e até estranhos decidem que algumas coisas valem a pena lutar, não importa o que custem. Sofia apertou a mão de seu pai, e ele pôde sentir naquele aperto não apenas a força retornando ao seu corpo, mas a força que a levaria adiante para uma vida dedicada a ajudar outros a descobrir o que a família Santos havia aprendido. Que amor cria possibilidades que lógica não pode calcular, que comunidade gera recursos que planilhas não podem medir, e que às vezes, quando você se recusa a perder alguém, o mundo inteiro decide ajudá-lo a ganhar. Os monitores continuaram seu ritmo constante, mas agora soavam como celebração, como triunfo, como o batimento de uma família que havia enfrentado o impossível e emergido não apenas intacta, mas transformada pela experiência de ser amada por mais pessoas do que jamais haviam imaginado possível. No silêncio sagrado daquele quarto de hospital, cheio de amor realizado e esperança cumprida, Sofia podia ouvir uma nova canção começando. Não a melodia solitária de uma menina lutando contra a doença, mas a sinfonia completa de uma vida salva pela música mais poderosa do universo. O amor que se recusa a desistir. Do lado de fora, São Paulo brilhava na escuridão, suas luzes se refletindo no céu como estrelas espalhadas sobre veludo preto. Em algum lugar naquela vasta constelação de experiência humana, outras famílias estavam enfrentando suas próprias escolhas impossíveis, sua própria matemática desesperada de amor e dinheiro e tempo. Mas agora, graças à coragem de Sofia e à recusa de sua família em desistir, essas famílias teriam recursos, pesquisa e esperança que não haviam existido uma semana antes. Não podemos perdê-la, havia declarado Ricardo em desespero e determinação. Esta noite, cercado por evidência do que se torna possível quando o amor se recusa a aceitar derrota, essas palavras haviam se transformado de esperança desesperada em promessa cumprida, de sonho impossível em milagre documentado. Sofia Santos estava indo para casa, carregando consigo não apenas um coração curado, mas a música de uma comunidade que havia aprendido que quando pessoas decidem amar sem limites, podem criar sinfonias de milagres que ressoam muito além das vidas individuais que tocam. A melodia de seu triunfo continuaria soando nos corações de todos que haviam sido parte deste milagre, lembrando-os para sempre que amor verdadeiro nunca canta sozinho, sempre encontra uma maneira de se tornar um coro.